Olá, você acompanha agora mais um NBR Entrevista. Dos dias 16 a 18 de junho vai ser realizada em Brasília a segunda Conferência Nacional de Economia Solidária. E para preparar esse encontro estão sendo realizadas conferências estaduais em todo o país. Sobre esse assunto eu converso agora com Roberto Marinho Alves da Silva, diretor do Departamento de Estudos e Divulgação da Secretaria Nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego. Obrigada pela sua presença. Antes da gente falar da conferência propriamente, qual o quadro hoje da economia solidária no país? A economia solidária ela tem crescido muito no Brasil. E, nós temos um quadro animador desde da segunda metade da década de 90, que vem aumentando, e sobretudo nesse início do nosso século, vem aumentando essas organizações coletivas de trabalhadores e trabalhadoras que realizam atividades de produção, de beneficiamento da produção, atividades de comercialização, atividades de consumo solidário, atividade de finanças solidárias. Então, essas organizações elas têm crescido muito no Brasil. Quantas são hoje as cooperativas, por exemplo? Olha, não temos nenhum tipo de pesquisa oficial, dos órgãos oficiais de pesquisa, que mostrem o universo disso no Brasil. A gente sabe que é muito. Agora, a Secretaria Nacional de Economia Solidária, ela tem o mapeamento da economia solidária no Brasil, que nós realizamos em parceria com o Fórum Brasileiro de Economia Solidária, e até agora nós mapeamos metade do Brasil. E encontramos ali 22 mil empreendimentos econômicos solidários, com 1.800.000 pessoas, que geram riquezas em torno de 8 bilhões de reais por ano. E isso bem distribuído entre todas as regiões do país, ou tem alguma região que concentra mais? Olha, nós ficamos felizes porque a região Nordeste concentra o maior número desses empreendimentos. Em torno de 42% dos empreendimentos econômicos solidários estão na região Nordeste. Mas o estado onde tem a maior concentração de empreendimentos é o estado do Rio Grande do Sul, que traz toda uma tradição, não é, do cooperativismo, da influência mesmo de alguns países europeus e mesmo da organização dos povos indígenas naturais daquela região. A economia solidária ela é muito antiga. A gente está resgatando agora, mas os índios praticavam e praticam a economia solidária. E as atividades econômicas, a agricultura ainda é a principal atividade econômica? Onde tem a maior concentração hoje no Brasil de empreendimentos econômicos solidários são as atividades agrícolas, pecuárias, extrativismo e pesca. Aí a gente tem mais ou menos metade dos empreendimentos econômicos solidários. Depois vem atividades de produção de artefatos artesanais, a produção ligada a têxtil, confecções, vem a produção significativa no Brasil de alimentos e bebidas, essa produção artesanal. Inclusive com aquilo que é animador nesse momento, de que muitos desses empreendimentos conseguem fornecer para o PA, para o Programa de Aquisição de Alimentos, que é uma ação do governo federal, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, a CONAB, o MDA, muitos agricultores conseguem colocar alimentos processados e agora nós vamos avançar na merenda escolar. E quais são os principais desafios hoje para a área? Bom, então, enquanto a gente tem um crescimento tanto quantitativo como também um crescimento organizativo político, ainda permanecem grandes desafios para esses empreendimentos econômicos solidários. Nós temos um primeiro desafio que é o próprio reconhecimento. A formalização desses empreendimentos. Nós temos 33% dos empreendimentos econômicos solidários informais. Nas áreas urbanas são 66%. Então, é muito difícil hoje constituir uma cooperativa. As exigências são significativas, muitas vezes quase que impossíveis para serem cumpridas pelas pessoas que tentam se organizar, em sua maioria, na economia solidária. E aí passa por mudança de lei, desburocratização? Exatamente. Nós estamos aguardando há cerca de 2 décadas uma atualização da legislação que trata das sociedades cooperativas. Nós temos uma legislação ultrapassada que não atendem aos nossos empreendimentos e temos dificuldades enormes nesse sentido de reconhecer. Outro desafio é a comercialização. Esse desafio está relacionado, muitas vezes os empreendimentos conseguem produzir produtos, às vezes com qualidade, às vezes com um pouco mais de qualidade, mas conseguem produzir produtos, mas têm dificuldade de fazer o escoamento e, sobretudo, uma regularidade
na comercialização dos seus produtos e serviços. Bom, e esses então serão um dos grandes temas aí da segunda Conferência Nacional? Tanto o reconhecimento como a comercialização estão relacionados com outros desafios, que é o acesso a crédito e, sobretudo, o acesso a conhecimento. O que nós estamos discutindo na segunda Conferência Nacional de Economia Solidária? É preciso reconhecer a economia solidária como uma outra economia e como um direito de cidadania, um direito das pessoas, dos homens, das mulheres, que aos milhares nesse país fazem a economia solidária. Então, esse reconhecimento do direito que está em pauta nesse momento.